Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Facebook que está nos acompanhando todas as terças-feiras. Boa noite, pessoal do YouTube que vai assistir esse vídeo um pouco mais tarde, mas vai assistir também. Estamos aqui iniciando mais uma noite de trabalho e orações, né? Aqui no nosso templo unificado Irmão Radamés, Tuir, como chamamos, né? Essa noite vamos falar sobre cilícios, torturas, né, no nosso corpo e na nossa alma. Cabe a um ser terreno, né, a um habitante do planeta Terra, aumentar o seu sacrifício e as suas dores para se livrar mais rápido de um karma? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, isso seria egoísmo e orgulho, né? Seria muito mais por vaidade do que por aprendizado. O sacrifício que seria agradaria a Deus, no caso, né? Seria aquele sacrifício que fazemos em favor do nosso próximo. Né? Tudo aquilo que nos privar e for em favor do nosso próximo, beleza, tá valendo. Deus fica muito feliz conosco, mas nós apenas nos torturarmos, tipo, com jejuns enormes, né? Deixarmos de nos alimentar para privar o nosso corpo, ou nos flagelarmos, né? Como se houve às vezes que acontece, flagelar o próprio corpo para aumentar a dor e se livrar de alguns karmas, de algumas culpas. Isso não traz benefício nenhum para ninguém. Né? Muitas vezes vemos pessoas que fazem promessas, né? Eu prometo que não vou comer um final de semana inteiro, vou jejuar se acontecer tal coisa. Eu prometo que não vou cortar o cabelo se acontecer tal coisa. Isso para Deus não quer dizer nada. Ele não vai se importar se tu cortar teu cabelo, se tu ficar sem comer. Ele ficaria bem mais feliz, né? O universo, os nossos mentores ficariam bem mais felizes se nós abríssemos mão, né, do nosso agasalho do corpo para agasalhar um irmão. Se nós abríssemos mão daquele alimento que ia nos sustentar para sustentar um necessitado, né? Então, o sacrifício que é agradável a Deus é aquele que fazemos em favor de outra pessoa, em favor de alguém que esteja necessitando, né? É aquilo que a gente pode doar para alguém, não simplesmente nos punir com alguma coisa para agradar a Deus, né? Por que ele ficaria feliz se a gente ficar um mês sem comer? Que diferença vai fazer isso na vida dele se aquela comida que nós iríamos comer não está servindo para nada, não está alimentando uma outra pessoa que tem fome, não está auxiliando em nada para ninguém, né? Então a gente precisa pensar muito bem antes de fazer promessas, por exemplo, né? Ah, eu prometo que não vou cortar o cabelo por um ano se eu conseguir tal coisa. Normalmente as promessas a gente faz por coisas materiais, né? Mas um exemplo, vamos supor que não seja uma coisa material. Ah, se o meu filho se curar de tal doença, eu não vou cortar o cabelo por um ano. O que Deus quer com o nosso cabelo? Então, se quer fazer uma promessa, se acha que Deus barganha, porque na verdade ele não barganha, prometa assim, eu vou levar uma cesta básica, um orfanato todo mês pelo período de um ano, né? E ainda assim, se for para o meu filho se manter com aquela enfermidade, é o karma dele, nada que eu faça de promessa vai solucionar, né? O que eu fizer de amor, de doação, de caridade, isso sim vai fazer a diferença na nossa função no universo, né? Naquilo que nós temos comprometimento com os nossos irmãos. Então, aumentar o nosso sacrifício faz com que o nosso karma seja cumprido mais rápido? Não.
a menos que seja em auxílio de outras pessoas. Se ao invés de eu fazer uma promessa de sofrimento para que uma outra pessoa se cure, para que uma outra pessoa conseguir um trabalho, para que uma outra pessoa, ou para mim mesmo, né, conseguir as coisas, que seja uma promessa que vai ajudar alguém, que vai fazer bem para alguém, né? Que eu possa então levar uma palavra de conforto para uma pessoa que precisa, que eu possa alcançar um copo d'água para aquele que tem sede, que eu possa trabalhar voluntariamente em algum lugar que as pessoas estejam precisando de mim, né? Esse sim é o sacrifício que agrada a Deus, né? Apesar que Deus não está preocupado se a gente está agradando Ele. Ele nos ama de qualquer forma. Ele é benevolente conosco o tempo inteiro. Ele não está preocupado se nós estamos preocupados em agradá-lo, né? Nós estamos nesse mundo para aprender, para nos burilar, né? Para purificar o nosso espírito. É isso que nós vamos fazer aqui. Então a gente não veio aqui para agradar ninguém, porque o pai que ama os seus filhos, ele simplesmente ama. Ele não espera que o filho venha agradar, que o filho venha fazer carinho, que venha adular para amá-lo. Não, ele ama e pronto, né? É claro que quando o filho está no caminho certo, está fazendo as coisas corretas, o pai fica feliz, né? A mãe fica feliz. E Deus é assim. Ele não está preocupado com os nossos sacrifícios, com as nossas manhas, com as nossas birras, com os nossos erros. Ele nos ama e pronto. Ele sabe que se nós errarmos, a gente vai ter uma eternidade para poder retomar aquele assunto e reverter e aprender, né? Ele sabe que a gente tem todo o tempo da eternidade, mesmo o planeta evoluindo, nós não ficamos nesse planeta, a gente vai para um outro, a gente vai ter que passar por um outro processo. Ainda assim, nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar nos aprimorando, né? Aprimorando os nossos conhecimentos, aprimorando a nossa alma. Por isso que o sacrifício, né, que nós podemos fazer é aquele que serve para alguém, né? Você sentar para trabalhar, né, entre os seus pares, sentindo alguma dor, sentindo algum desconforto e ainda assim sabe que aquela pessoa precisa de você, isso sim é um sacrifício válido. Você cuidar de uma criança enquanto uma mãe precisa trabalhar e ela não tem quem deixar, abrindo mão das suas horas de lazer, isso sim é um sacrifício válido. Agora, simplesmente se mutilar, se agredir, se desmerecer, como tem pessoas que às vezes fazem, né? Não vale de nada, não serve nem para ti nem para ninguém. Tu não vai tirar proveito e outras pessoas também não, tá? Então, não vale a pena, né? Não serve para nada aumentar a nossa dor pensando em diminuir mais rápido os nossos karmas, cumprir mais rápido a missão. Não vale a pena, tá? O que vale a pena sim é servir a Deus, né? E servir aos nossos irmãos, porque a melhor forma de nós servirmos a Deus é servirmos os nossos irmãos. E não é servir a Deus assim, sentando aqui todas as terças-feiras, fazendo uma oração, fazendo uma leitura, uma palestra, transmitindo para as pessoas assistirem e pronto, acabou a missão. 2 horinhas de missão, 2 horas de serviço. Não, é levar para a vida, levar para a tua vida, para o teu dia a dia, tudo aquilo que aqui tu aprende, tudo aquilo que os mentores te trazem, né? Todo o conhecimento que é passado, precisa aplicar no teu dia a dia. Essa é
a melhor forma e, na verdade, a única forma de servir a Deus. Porque os templos, né, as igrejas, os centros espíritas, os templos de Umbanda, não importa onde for, eles são feitos para a gente apenas aprender. A aplicação do trabalho é na vida, é no dia a dia, né? Não adianta nada ser aquela pessoa estressada, mal-humorada, né? Desagradável com as pessoas no seu dia a dia e depois dizer, eu vou pro meu centro de Umbanda, lá eu me descarrego. Eu preciso, tudo que eu aprendo com os meus mentores, né? Com o padre, com o pastor, com os orixás, com os espíritos, tudo que eu aprendo com eles é para o meu dia a dia, é para a minha vida. Essa é a verdadeira lição, né? O servir a Deus é no dia a dia, é o que nós fazemos na nossa rotina diária, né? Não adianta nada sentar aqui e parece, nossa, que pessoa calma, tranquila, ou sentar onde for, ou ir para sua gira, não importa. Que pessoa maravilhosa. Aí sai dali, primeira fechada no trânsito, já tá brigando, chega no trabalho, mal-humorado, os colegas, ninguém aguenta aquela pessoa, ou às vezes tem até medo de falar próximo daquela pessoa com medo da reação dela, e aí depois vai lá e descarrega novamente na sua religião. Não é para isso que os templos foram feitos, tá? É só um espaço físico para que a gente possa se reunir, né? Ter um horário para isso e absorver conhecimentos. Só para isso. Porque o que a gente precisa viver, né, é no dia a dia, é ali. Os nossos companheiros de jornadas, com nossa esposa, com nosso esposo, com nossos filhos, nossos companheiros de trabalho, com os nossos vizinhos, é ali no dia a dia. Tudo o que a gente aprende espiritualmente é justamente para que nos tornemos pessoas melhores, né? Para que nós possamos utilizar na vida, que aprender e guardar dentro de si não vai servir para nada, né? Assim como fazer um sacrifício no teu corpo não vai servir para nada. Agora, se tu fizer um sacrifício na tua alma, como disse Kardec, né? Se tu lutar contra o teu orgulho, contra a tua vaidade, né? Se tu for ofendido e não reagir, não revidar, isso sim, esse sacrifício é bem válido, porque lutar com o nosso orgulho e com a nossa vaidade no dia a dia, nos dias de hoje, tem que ser forte, tem que ser muito forte. E é justamente isso que a gente aprende, né, nas nossas reuniões, nos nossos encontros religiosos, sejam eles quais forem, né? Lapidar o nosso espírito, aprender, né, com os nossos erros, sim, mas nos tornarmos pessoas melhores, né? Olhar para os nossos irmãos como nossos companheiros, né? E aquela pessoa que muitas vezes nos desafia, né, a sermos melhores, aquela pessoa que passa o tempo todo nos desafiando, a gente costuma dizer, testa a minha paciência. Essa é a melhor pessoa para a gente ter perto, porque é com ela que a gente vai aprender a ser humilde, a engolir o orgulho, a engolir a vaidade e a manter, né, o nosso coração centrado nos ensinamentos de Cristo, né? Porque nada mais é do que isso. Todos nós que seguimos alguma crença queremos aprender a ser pelo menos um pouquinho como Jesus Cristo, né? Porque ele sim é o nosso exemplo, né? É o nosso molde, é aquele que nos traz tudo de melhor. É aquele que nos ensinou, deixou há 2000 anos, né? Agora 2021 anos atrás, segundo o nosso calendário, nos deixou tudo o que a gente precisava saber.
desde como nos portar na vida, desde como sermos melhores, desde como criar nossa realidade, quais os pensamentos que devemos ter. É só a gente estudar a palavra de Jesus que a gente vai saber como agir na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, certo? Então, a palestra de hoje, as minhas palavras de hoje são essas, né? Que nós possamos aproveitar o ensinamento de Jesus para nos tornarmos melhores e que nós, quando precisarmos fazer algum flagelo no nosso corpo, que seja para servir ao próximo, seja para ajudar alguém que esteja precisando, certo? Não para espezinhar os nossos irmãos, tá? Ou simplesmente achando que nos fazendo meia culpa, nos batendo, nos espancando, a gente vai resolver alguma coisa, né? Que a gente possa levar, né, durante toda a semana um pouquinho desse conhecimento, deste ensinamento, tá? Agora eu vou chamar nosso mentor que vai falar hoje, né, para vocês ouvir as palavras dele. Quem vai falar hoje é um amor, amor da minha vida, a minha vozinha querida. Nessa terra ela foi conhecida como Vicência e ela tá aqui para deixar suas palavras, para nos mostrar que além dessa vida, religião não importa nada, porque a minha vozinha nessa vida, ela era, né, na última vida a qual eu a conheci, ela era evangélica da Assembleia de Deus e hoje ela trabalha conosco espiritualmente e é um espírito muito iluminado, vai trazer aqui o seu recado. Gratidão. Boa noite a todos. Tenho trabalhado já há alguns anos nesse centro, na parte de cuidado com as crianças, crianças encarnadas e crianças desencarnadas. Acolhi em meus braços as crianças que desencarnam da família, dos mais próximos, para auxiliar no seu trajeto espiritual. Tenho percebido que alguns espíritos têm um pouco mais de dificuldade de desprender dos liames da matéria. Nessa vida, não cheguei nem mesmo a conhecer as primeiras letras. Nesta vida, nunca escrevi meu nome. A sabedoria que eu tinha em minha alma foi a que trouxe de minhas outras vidas, como grande dama, a qual não soube aproveitar e tive alguns desmandos. Por isso optei, com a permissão de Deus, de reencarnar
como uma humilde serva do Senhor, sem cultura, sem letrado e sem condições financeiras. Apenas o suficiente que Deus proveu a cada dia da minha existência, para o sustento do corpo, a mim e aos meus filhos. Aprendi a duras penas que o nosso corpo é um templo sagrado e precisamos cuidar dele com muito amor, mas ele é a vestimenta da nossa alma. As vaidades que tive em outra vida ficaram para trás. Fui conhecida por minha simplicidade nas palavras, no vestir, mas especialmente entre aqueles que conviveram comigo. Fui conhecida pela minha fé em Jesus, seguidora fiel de Cristo. Não conhecia as coisas como conheço hoje. Na verdade, não lembrava nessa existência de que temos um espírito imortal, de que trazemos registrado nas memórias do nosso perispírito todo o conhecimento que adquirimos por muitas e muitas existências. Achava que ao desencarnar, alçaria aos céus e me encontraria com Jesus Cristo, e este era meu maior sonho. Doce ilusão de uma pecadora. Somos tão falíveis enquanto estamos na carne que não percebemos a distância que nos encontramos do nosso Senhor Jesus. Mas ainda assim, sem saber proferir palavras bonitas, sem saber escrever nem mesmo o meu nome, conseguia nas leituras da Bíblia tudo o que eu precisava para harmonizar o meu espírito. Quando ouvia aquelas palavras de outros lábios, me tocavam tão profundo que era como se eu estivesse realmente encontrando Jesus. Saibam, meus irmãos, que é tão lindo sermos evangélicos cristãos, ouvir um irmão lendo a Bíblia, ouvir os cânticos dentro das nossas igrejas. Mas quando percebemos que aquilo ali é só o começo, nossa, que felicidade! Quando chegamos na pátria espiritual e nos deparamos com aquilo que fizemos de melhor, nos deparamos com o que sobrou de nós, que foi o que aprendemos, que foi o que amamos, que foi o que vivenciamos nas obras de Jesus Cristo. Então, não precisamos ler, escrever para aprender.
aprender. Basta que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, como disse Jesus. É o suficiente para que possamos aprender a cada lição que os mentores trazem. Hoje em dia, meus irmãos contam com tecnologias que eu nem imaginaria que existiria um dia, pois estamos aqui falando e pessoas do outro lado do mundo têm a possibilidade de ouvir essas palavras. Hoje em dia, muito mais precisamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, para aproveitar a cada ensinamento trazido, a cada palavra, a cada prece, todas as coisas maravilhosas que o nosso Criador proporcionou hoje em dia para o planeta Terra. Quando cheguei no mundo espiritual e me deparei com essas telas, esses meios de comunicação, imaginei como seria bom se isso tivesse na Terra. Como seria lindo se pudéssemos nos comunicar assim na Terra. E meus irmãos, foi tão rápido para chegar para vocês as tecnologias que eu nem imaginava que um dia teria. Meu coração hoje vibra de alegria em poder trabalhar, falar as coisas que aprendi e saber que muitas pessoas poderão ser alcançadas através da tecnologia. Como estava dizendo, o meu silício se iniciou na infância, mas nunca provocado por mim. Todas as dores, privações, frio, foram para educar um espírito orgulhoso e que se achava superior aos outros. Quando se viu rodeado de filhos famintos, precisou mendigar para sobreviver, trazer o sustento para sua família. Aí compreendeu o verdadeiro amor do Criador, o verdadeiro amor de Jesus Cristo por nós na Terra. Estamos onde devemos estar. Vivemos a vida que devemos viver. E precisamos fazer o melhor que pudermos fazer. Precisamos alcançar o pão, aquele nosso irmão que tem fome. Precisamos sermos abnegados e resignados nas nossas dores e sempre ter a certeza de que a nossa dor é muito menor do que a dor do nosso irmão. E sempre termos essa certeza de que o Pai só nos dá o fardo que somos capazes de carregar. E principalmente que Ele sempre proverá para todas as nossas necessidades. Estou muito feliz
só um depoimento de que a dor que passamos é suficiente para burilar o nosso espírito. Não precisamos ir em busca de um sofrimento maior. A que temos é suficiente. Se tivermos que sofrer mais, que seja para ajudar os nossos irmãos de caminhada nessa estrada abençoada chamada planeta Terra. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos, ilumine o caminho de cada um e que as palavras dessa irmã, que hoje já aprendeu muito, possa deixar um conforto e uma luz no coração de cada um de vocês.